também da interferência, entendeu? Quando você fica que nem doido. o Zoom ligado, eu falo e 10, 15 segundos depois aparece o som que está saindo para todo mundo. O delay é grande. Mas beleza. Bom, são 7 horas, pontualidade da equipe. A equipe? Exatamente, tem que ser reservada, com ou sem Covid, com ou sem quarentena, a gente tem que manter a nossa característica principal, né? Não estou vendo. O pessoal está mandando boa noite a todo mundo aí. A gente vai tentar, da melhor forma possível, responder todo mundo dentro do possível aí, porque é a primeira vez que a gente está fazendo pelo YouTube, então problemas técnicos podem surgir. De antemão, a gente já pede desculpa aí a todo mundo. E vamos fazer aí uma apresentação breve, rápida, da equipe, para quem não nos conhece ainda. Equipe Pulga, meu pai fundou há o quê, pai? Uns 30 anos? 25, 30 anos? Não, 35. 35 anos. E hoje a gente está com a doutora Alessandra, cardiologista da equipe, cardiologista de confiança. Eu falo doutora com D maiúsculo, não é por doutora porque, inclusive, é doutora mesmo, tem um doutorado, não é isso, Alessandra? É a doutora, né? Doutora. No sentido literal da palavra, grande atleta da equipe Pulga, referência nossa, a gente tem confiança total e restrita no trabalho dela, então ela pode falar de carteirinha, depois a apresentação principal vai ser do mestre, para ficar com só essa... Não, eu só quero falar o seguinte, ela é atleta nossa, maratonista com 3 horas e 18, 1 hora e 33 na meia, 41 no 10K e 18 no 5.000. Em falando nisso, vamos embora então. Toca aí. Era só para... Falado isso. E, além disso, ela teve o Covid, estava na linha de frente aí no atendimento ao público, né? Cuidando da saúde aí de todo mundo. Então, ela tem bagagem de sobra para falar sobre os assuntos que a gente vai falar. Não só nessa parte da atividade física, mas principalmente da recuperação e das precauções que a gente deve ter aí, né, nesse retorno às atividades ao ar livre. Não é isso, Alessandra? Gente, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui com o meu mestre e amigo, Márcio Pulga, a quem eu tenho uma profunda admiração, não só pelo exemplo, ele ficou citando aí as minhas maratonas, mas quem é que tem um treinador que tem 48 maratonas e maratonas a 2 horas e 38? Então, para mim, é um prazer ser da equipe Márcio Pulga, da equipe Pulga, e, na realidade, estar aqui como médica também. Então, a gente, lógico que quando a gente já vem pensando sobre que momento eu poderia entrar numa live, e ser médica durante a pandemia não é simples. Isso, na verdade, significou para mim não conseguir ser atleta nesse momento. Então, teve um custo muito grande, físico, emocional e etc., tudo isso que está acontecendo. Então, de antemão, eu já aviso que não é simples para ninguém. É por isso que a gente está trazendo algumas polêmicas hoje. E por que a gente está fazendo essa live hoje? Porque a gente precisa falar sobre o retorno das atividades físicas. E eu sei que a gente, para falar do retorno de atividade física, a gente precisa falar sobre o que vem acontecendo. Eu vou mostrar algumas coisinhas bastante simples para a gente começar, mas eu acho que vale a pena a gente alinhar alguns pensamentos. E só começando, antes de passar para a minha apresentação, que vai ser leve, mas eu queria só falar que a equipe Pulga, na realidade, ela traz para a gente um grande diferencial, que é a gente ter uma equipe que é uma equipe de amigos. E eu acho que isso faz com que a gente tenha certeza absoluta
não só no que a gente está fazendo, na confiança que a gente tem nos dois treinadores, no Denis e no Márcio, como também a gente criou, na realidade, um vínculo muito grande. E, de antemão, eu falo que o maior ganho que a gente tem na pandemia tem a ver com esses vínculos das pessoas. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil mundial e eu não posso deixar de começar a falar sobre isso, assim, a importância que significa as pessoas na vida uma das outras, e eu sei que voltar, o retorno à atividade física ao ar livre, traz exatamente um pouco dessa dificuldade, que é essa saudade que as pessoas têm uns dos outros, e isso na nossa equipe é muito forte. Não é não, Denis? A saudade é enorme. Meu pai voltou a correr essa semana, a médica dele liberou, então a gente vem conversando há bastante tempo. Eu voltei também, depois de um tempo parado, usando a máscara. Enfim, infelizmente a gente ainda não pode, sim, não podemos nos encontrar, fazer os treinos em grupo, mas eu acho que se todo mundo fizer a sua parte, tendência em breve isso acontecer. Então, passar aí a palavra para o mestre, que ele acabou não participando dessa apresentação, ver o que ele acha desse momento. Não, eu até quero até falar menos do que vocês dois, a Alessandra como médica, você como a gente idealizou todo esse planejamento da volta, mas eu tenho que falar, como eu sou de grupo de risco, né, de idosos, talvez até não devesse ser liberado agora, eu devesse, não sei como é que funciona isso, tem muita gente que não é do grupo de risco. No nosso grupo de corredores, nós fizemos um questionário para saber quem queria voltar. Metade voltar e metade está com muito medo ainda e não quer voltar, entendeu? Então, para mim, foi difícil ficar 83, 84 dias dentro de casa sem sair para nada, não é dentro de casa indo na farmácia, na padaria, na quitanda, não, é dentro de casa mesmo. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, sempre fui, todo mundo que me conhece, e eu cumpro as ordens nas outras coisas antes do Covid, com a médica, com a doutora Alessandra. Pode, não pode, eu não faço nada ligado à saúde que eu não a pergunte, entendeu? Então, para mim foi muito difícil não ver meus filhos, não ver meus netos. Eu tenho 2 netos pequenos que a gente via praticamente 4, 5 vezes por semana. Sabe, muito agarrado a ele. Então, foi muito difícil ter que ficar eu para manter minha sanidade, que uns dizem que aquilo não era sanidade, era pior ainda, ficar correndo no corredor da minha casa. Fiz 66 treinos no corredor da minha casa, fiz 550 quilômetros dentro da minha casa, e agora eu estou voltando devagar, em cima muito do planejamento que eu, Denis e a Alessandra fizemos desse retorno. Então, basicamente é isso. Eu quero que vocês aí, você, Denis e a Alessandra, fiquem mais à vontade aí para tocar o barco em cima do que a gente já havia combinado, tá? A gente fez planejou aqui esse nosso bate-papo, até o pessoal tem mandado as mensagens aqui, enfim, quem quiser, já está tudo certo aqui, eu estou conseguindo ver tudo, quem quiser tirar qualquer dúvida, principalmente com a Alessandra, que é especialista no assunto, ela, da parte técnica, vai ajudar bastante, vocês fiquem à vontade aí, tá? Falando da equipe, como a gente planejou esse retorno dos nossos alunos aos treinos, né? A gente está só passando para o pessoal, a gente está fazendo uma anamnese com todo mundo, e perguntando quem quer voltar aos treinos ou quem ainda não se sente seguro. Para quem não sabe, a gente está realizando os treinos em casa, os treinos online, de segunda a sábado. A gente tem 7 treinos de segunda a sábado, só domingo que a gente não oferece treino. A gente focou bastante esse planejamento, continua focando bastante, como se fosse num período de base. Na verdade, uma pré-base. Já que a gente não podia ir para a rua correr, a gente focou em continuar trabalhando a nossa parte cardiorrespiratória, a nossa parte de força, mobilidade, e criar alguma disciplina que a gente não tinha para esse tipo de treino, principalmente força e mobilidade, que muita gente na corrida não dá muita atenção ou não gosta. Então, inclusive com a aula de yoga também, que, enfim, é uma aula que mexe bastante com força. Então, a gente criou esse planejamento para que a gente não pudesse ficar parado e pudesse minimizar da melhor forma possível as perdas. A perda vai existir, não tem jeito. Quem pensou em performance agora, a gente sempre considerou que não era o caminho.
Então, a gente planejou esse retorno agora com os nossos alunos, fazendo esse questionário e orientando-os a procurar o médico para ver se está liberado e fazer os exames recomendados. E aí eu queria ver com a Alessandra qual é a orientação dela em relação a esse retorno, nessa parte médica, quais são as principais precauções e cuidados que a gente deve ter nesse retorno ao ar livre, né? Porque a gente acaba que, inevitavelmente, tem contato com outras pessoas, acaba saindo mais de casa, então aquela questão de apertar o botão do elevador, enfim, mão suja, tudo aquilo que a gente já está careca de saber. Assim, é importante a gente falar sobre o retorno à atividade física de uma forma bastante clara. O que acontece hoje em dia? A gente tem agora alguns decretos que vêm acontecendo, a gente está, nesse momento, vivendo a pandemia há 90 dias, foi no dia 11 de março que foi decretada a pandemia do coronavírus no mundo, ou seja, nós já estamos aqui com mais de 90 dias de pandemia. E no Brasil, na realidade, apesar da gente já ter medidas para esse novo, na normalização, né, e tentativa de retirada de alguns isolamentos sociais, a gente ainda tem um número de casos e de mortes no Brasil e no Rio de Janeiro ainda ascendentes. Ou seja, medicamente falando, a gente ainda não tem notícias que possam dizer que a gente tem segurança, efetivamente, de estar no nosso dia a dia sem o risco do coronavírus nesse momento, tá? Para falar, então, sobre a questão da sua saúde, Denis, você consegue deixar eu compartilhar a tela? Você como host? Eu posso mostrar alguns slides, se vocês quiserem. É importante que a gente compartilhar a tela, se você conseguir permitir o compartilhamento. Não tem problema, não. Espera aí que eu fiquei sem áudio. Na hora que a gente está falando, então, do que está acontecendo com o coronavírus no Brasil e no Rio de Janeiro, principalmente, né, que é onde a gente da equipe treina, a gente sabe que ainda existe um número muito grande de casos acontecendo, tanto de novos casos quanto de mortes no Brasil. Então, a gente precisa ainda falar do que significa a importância do isolamento. O Márcio brincou que a médica dele liberou, eu, como médica dele, posso dizer que realmente eu liberei ele para as atividades físicas com diversas ressalvas, e, na realidade, isso que você está falando sobre a anamnese que vocês estão fazendo com as pessoas que vocês treinam, eu acho essencial, não só para treinadores, como pensar também do ponto de vista dos médicos, que eles podem auxiliar nisso. Quando a gente fala de saúde, eu gosto de voltar para a questão da saúde, bem-estar. Saúde, na realidade, significa um bem-estar físico, mental e emocional, uma sensação, é um social. E, na realidade, o que a gente está fazendo quando a gente está vivendo uma pandemia é exatamente uma impossibilidade de socialmente estar juntos. E isso faz com que a gente tenha diversas repercussões na nossa saúde. Então, apesar de eu ser médica e estar aqui na linha de frente, vivendo diversas situações bastante complicadas, depois eu falo sobre eu com Covid, a gente não é herói, não. A gente faz isso porque o nosso papel como médico é esse. A gente tem que estar lá atendendo os pacientes que precisam de nós. E vocês não, assim como algumas pessoas agora estão com receio de voltar aos seus treinamentos, a gente também teve receio de trabalhar normalmente durante a pandemia. A gente vive dia a dia isso. A gente vive diversos profissionais de saúde no seu dia a dia com estresses e burnout, então isso é muito importante. Então, voltando à questão da saúde, a gente tem que lembrar que cuidar da saúde significa você estar com essa sensação de atividade física faz parte de um bem-estar físico. Não é simplesmente você não ter doença, é você provocar saúde em você. E a gente precisa só definir duas coisas que eu acho importantes, o que é atividade física e exercício físico. Atividade física, se você estiver fazendo qualquer coisa que produz gasto energético, é considerada atividade física, que é diferente de um exercício físico, que é algo estruturado, planejado, que é o que a gente está agora tentando fazer, que é o retorno ao treinamento na rua.
E é diferente, então, definir o que é um esportista, por exemplo, amador, do que é um atleta de performance. E o que a gente está vivendo agora, gente? A gente está vivendo agora uma pandemia mundial na qual não é só o esportista amador que não pode fazer as suas provas e não pode fazer o seu triatlon ou sua prova de corrida. Não, a gente está vivendo todos os atletas do mundo, todas as competições sendo canceladas. Então, é muito egoísmo da nossa parte só pensar como se a gente fosse um mundo à parte e que a gente tivesse agora eu quero correr, eu quero fazer minha prova de triatlon. E eu acho que o principal que a pandemia traz para a gente é isso, gente. Vamos pensar que a gente precisa ser melhor. Eu acho que a gente precisa entender que quando a gente está falando sobre uma sociedade, eu acho que esse é o principal dificultador disso tudo que a gente está vivendo, a gente tem que, para um bem maior, cuidar do individual. E aí que a gente fica nessa brincadeira de como é que a gente vai fazer. E aí, sobre a saúde e o coronavírus, vamos lá, saúde e coronavírus, o que mudou? Gente, inicialmente a gente começou com as questões, o que era? Isolamento social, evitar aglomeração, lavagens de mão, todo mundo, cada hora realmente vinha uma informação, o uso de máscaras inicialmente ele não existia, depois ele passou a ser exigido, agora o momento é esse, hoje, 10 de junho de 2020, 7h17 da noite. O que a gente está falando? A gente está falando que nós podemos retornar no Rio de Janeiro às atividades físicas ao ar livre. Como? Nós só podemos retornar às atividades ao ar livre se estivermos seguindo as orientações dentro do nosso estado município, ou seja, utilizando máscaras conforme decreto. Eu não posso abrir mão disso, eu não posso, como médica, falar, não, vamos dar um jeitinho, não, vamos sair sem máscara. Não, isso não existe. Ele exige que a gente saia de máscara na rua, nós temos que sair de máscara na rua. É óbvio que, quando a gente está falando sobre isso, a gente sabe que existem todos os benefícios e as dificuldades de usar máscara. E aí que entra as peculiaridades. Por quê? Gente, a gente precisa separar as situações. Existem as pessoas que ficaram 90 dias, que nem o nosso mestre, professor, em casa. Márcio, me conta, você ficou parado? Não, parado não fiquei, mas as opções não eram boas, não. Pois é, e aí que eu acho que é o mais interessante que a gente usa como aprendizado, e por isso que eu acho que o Márcio é um grande exemplo para todos nós. Quando o Márcio, como um atleta amador e que tem inúmeros performances na sua vida, que segue com a performance até hoje, que na nossa equipe só faz uma prova quando ele realmente acha que está preparado, o que ele fez durante todo esse tempo que ele ficou dentro de casa? Ele fez treinos, ele fez lives falando sobre a importância da atividade física, mesmo que em casa. Ele orientou as pessoas a procurarem os seus médicos para que cada um realmente seguisse a sua saúde. Gente, cada um é um ser individual, então não dá para a gente aqui juntar todo mundo no mesmo pacote. No entanto, o que ele fez de exemplo? O que o Denis deu de exemplo? Mostrou que era possível fazer atividade física em casa. Agora, novo momento, novo cenário. As pessoas podem ser liberadas para sair na rua. Isso significa que o risco da pandemia diminuiu? Não. Isso significa que a gente não tem risco de pegar o coronavírus? Não. Isso significa que a gente pode correr, se aglomerar em todos os lugares, porque alguns restaurantes podem abrir, shoppings daqui a 2 semanas? Não. Na realidade, o risco individual, ele obviamente é individual. E, no entanto, quando a gente toma essas medidas coletivas como o uso da máscara, vamos entender muito bem o que a máscara significa. Eu sei que vocês já ouviram isso 300 vezes. A máscara, eu uso a máscara simplesmente para proteger o outro. E se todo mundo estiver usando a máscara, eu protejo a todas as pessoas. E é essa que é a lógica. Então, eu preciso realmente usar a máscara para proteger o próximo. Então, a máscara é um decreto. Para mim, não tem discussão se eu gosto ou se eu não gosto da máscara. Você tem que achar qual é a melhor máscara para que você continue fazendo seus treinos. O que eu preciso separar do ponto de vista médico? O grupo que teve coronavírus, do grupo que não teve coronavírus. Por quê?
Existem as pessoas que tiveram e não sabem, os assintomáticos. Mas quem teve coronavírus sabe que teve, fez um teste, já sabe que deu positivo, teve sintomas, é um grupo diferente. O grupo que não teve coronavírus, na realidade, tem todo um risco de contrair a doença que é maior de quem não teve coronavírus. Isso fica muito claro para todo mundo, apesar da gente não poder afirmar nesse momento quanto tempo pode durar a imunidade que você adquire. A gente sabe que a possibilidade de você não desenvolver a doença, recidivar a doença nesse intervalo curto é baixo. Usar a máscara, no entanto, é obrigatório. Então, mesmo que você tenha tido coronavírus, essa discussão é para os dois grupos. Todo mundo tem que sair de casa com a máscara do coronavírus. Qual é a lógica da máscara? A máscara é o seguinte: você, durante a sua... Se você está em repouso, a sua gotícula, na hora que você tosse, na hora que você espirra, você tem a possibilidade da sua gotícula atingir aproximadamente de 1 metro a 1,5 metros. Isso na máscara não acontece. Na hora que você faz isso com a corrida, quando você está correndo ou andando de bicicleta, o raio que vai acontecer entre a sua gotícula, o quanto que ele vai atingir, ele é muito maior. Isso significa que ele pode atingir 3 metros corrida ou até 6 metros numa bicicleta. Isso significa que quando você está usando a máscara, você diminui a possibilidade disso acontecer, protegendo mais uma vez os outros. A pergunta que vale 1 milhão, mas mesmo que eu tenha tido coronavírus, eu tenho que usar máscara? Tem, é um decreto. Todos nós temos que sair na rua de máscara, todos nós temos que correr de máscara, andar de máscara. Não importa o que você esteja fazendo na rua, no supermercado de máscara, não importa onde você esteja saindo de casa para fazer, se for para o seu trabalho ou para o seu treino. Então, eu acho que isso tem que ficar assim, muito claro para todo mundo. E voltando à questão do médico, gente, cada um tem uma saúde, cada pessoa é única. Tem gente que é hipertensa, tem gente que é diabético, tem gente... E na realidade, não adianta vir perguntar para mim, numa pergunta ao vivo, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo. Na realidade, aí sim é uma questão individual. Você tem que descobrir com o seu médico que tipo de atividade que você pode fazer. E a gente vinha falando isso no início. Vamos fazer em casa? Como é que a gente vai fazer em casa? E aí, assim, voltando agora para a questão de performance. Se nos atletas profissionais eles não estão, nesse momento, tendo competições, por que motivo a gente está tão preocupado com a questão da performance nesse momento? Então, eu acho que a equipe Pulga tem toda a razão de agora estar trazendo a discussão de que nós todos da equipe Pulga, estamos focando nos treinos de base, manutenção. E eu acho que é importante o que o Dreines falou sobre a anamnese. É muito importante a gente saber exatamente o que as pessoas fizeram. Nova separação. Quem ficou 90 dias em casa sem fazer nenhum tipo de atividade física é completamente diferente de quem conseguiu ter um tipo de manutenção da sua atividade física prévia. Completamente diferente. Por quê? Quem teve atividade, quem conseguiu manter a atividade física, vai sentir muito menos esse retorno à atividade física. Independente se foi um caso ou se outro, todas as pessoas, ao saírem de máscara para treinar, estão se sentindo desconfortáveis, é difícil treinar de máscara, a gente vem ouvindo de todo mundo isso. Então, é uma adaptação, isso significa que cada dia que você vai, você consegue correr melhor. O tempo que você usa máscara, eu acho que vocês podem falar melhor do que eu, é importante também sobre isso, assim como a questão da VO2. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vocês podem falar melhor do que eu sobre essa sensação. Então, assim, o que eu preciso falar medicamente sobre sair na rua? Máscara. Outro, aglomeração. Eu sei que está todo mundo com saudade, está todo mundo querendo se encontrar, no entanto, isso ainda não foi liberado, a gente não tem ainda nenhum tipo de segurança, e eu acho que isso que a gente tem que falar como médico, segurança médica, segurança do ponto de vista de saúde, de dizer que as pessoas podem estar perto uma das outras sem que haja um risco de contaminação da doença. E é por isso que a minha mãe, que eu estou morrendo de saudade, está isolada há exatos 90 dias e eu estou. Porque eu a amo, do jeito que eu amo, eu estou longe dela.
Eu acho que essa que é a medida que é a mais difícil para todos nós, entendeu? Que é como é que a gente vai fazer isso. E, lógico, as medidas para normalização, eu vou falar agora um pouquinho do Márcio, se ele me permitir, elas são muito individuais. Por exemplo, eu liberei o Márcio para sair para a atividade dele física na rua, desde que ele fosse em horários que ele encontrasse poucas pessoas. O problema é que ele é o Márcio Pulga, né? Então toda vez que ele sai na rua, ele encontra 300 mil pessoas que o conhecem. E, na realidade, por que eu fiz isso? Porque a gente tem que ter um equilíbrio da nossa saúde física e mental. E a gente tem que entender isso, o que significa isso no nosso dia a dia. Então, a gente flexibiliza em alguns momentos e em alguns outros a gente precisa ser mais rigoroso. As crianças, por exemplo, eu sei que ele está me implorando, porque ele adoraria ver os netos, eu sei o quanto ele ama esses netos, e é exatamente para proteger a ele que todos os netos estão longe. E eu sei o sofrimento que isso significa. Então, é muito difícil, por isso que eu disse, a gente, como médico, eu vou falar isso assim com o coração aberto, é muito difícil ser médico nesse momento. Não é só porque a gente está enfrentando a pandemia, é porque a gente, todos os dias, tem novos conhecimentos. Eu acho que eu nunca li tanto, aprendi tanto, me debrucei cada dia mais sobre diversos assuntos e livros. A gente está tendo que fazer gestão dos hospitais, dar conta de todos os hospitais e, ao mesmo tempo, tá ali com os nossos pacientes que precisam de nós e que precisam que nós assim, que a gente continue cuidando deles com esse cuidado personalizado, que eu acho que tem que ser a marca de todo médico. Não adianta o Márcio agora ir num outro médico porque eu não estou disponível. Então, isso é difícil para a gente falar. E, assim, eu falo de coração aberto que o coronavírus mudou o nosso jeito de ver e de pensar. Pelo menos o meu mudou muito. E mudou porque a gente está vivendo insegurança. E quando o ser humano, a gente tem muito a sensação das nossas metas, do que a gente vai traçar para o futuro. Eu sou muito assim, o que eu vou fazer? Eu me lembro perfeitamente todas as maratonas que eu planejei. O Márcio pode contar um pouco dessa história. Como que eu planejei, quanto que eu queria em cada prova. O Denis, a mesma coisa, né, Denis? O quanto que foram todas as provas desde que começou. E a gente tem que falar a verdade, a pandemia mudou a todos nós, porque a gente agora está valorizando o que tem que ser valorizado, que são as relações, as pessoas importantes para nós. Então, eu nunca valorizei tanto estar com os meus filhos, eu nunca valorizei tanto a minha família, eu nunca pensei tanto o quanto que isso é tão importante para mim, e até o dinheiro, assim, tudo que, por mais que a gente tenha necessidade de algumas questões da nossa vida, ficaram pequenos. E é por isso que voltar agora à atividade física, a gente tem que voltar com consciência, porque a gente não pode largar de mão a importância do momento que a gente está vivendo, entendeu? Então, acho que assim, a gente precisa ter equilíbrio físico, mental e seguir nessas nossas metas. O Márcio, quando fez... Quantos quilômetros, Márcio? Desculpa, eu não gravei. 537 quilômetros dentro de casa. 537 quilômetros num corredor de 20 metros, ele mostrou para a gente o quanto que a gente é capaz de, dentro da nossa saúde mental, suportar certas questões. E a gente só, na hora que a gente está passando por um trauma, é que a gente realmente vê o que está acontecendo. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Não adianta, tem que usar máscara. Eu nesse momento, não estou recomendando performance, apesar de que existe também trabalhos mostrando algumas máscaras que podem ser utilizadas para performance nesse momento. Existem máscaras antigas, lançadas há mais de 5 anos no mercado, que são essas máscaras de treino para altitude, que você coloca a máscara e que elas fazem com que você tenha uma possibilidade de aumento de VO2. Tem diversos artigos na literatura mostrando sobre isso. E, na realidade, se alguém acha que tem que fazer de vez em quando um treino para performance, pode ir atrás de uma
máscara desse tipo. Mas eu, sinceramente, acho que agora o treinamento é um treinamento voltado para a saúde. O que a gente está tentando agora não é performance. O que a gente está tentando é ser melhor ser humano para a gente, para os nossos, para todas as pessoas que estão à nossa volta, e ser melhor enquanto sociedade. E para ser melhor enquanto sociedade, a gente tem que dar o exemplo. Não adianta eu dizer para o meu filho que ele tem que usar máscara e eu não usar. Eu, na hora que eu vou sair para correr, eu falar, gente, eu já tive coronavírus, eu não tenho mais risco de pegar a doença que nem você, então eu tiro. Isso tem que ter uma consciência social. Isso, na realidade, além de ser um decreto, é uma questão do que significa nós sermos coletivos. Eu sei que eu fugi um pouco, mas é porque é um momento tão importante para a gente falar da saúde que eu não posso não citar o que significa isso tudo na minha vida. Denis, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, você falou algumas outras coisas, você entrou em alguns outros assuntos que a gente já ia abordar, foi ótimo. Só voltando um pouquinho da parte da volta aos treinos, todas essas precauções que você passou, agora eu queria só complementar em relação à parte dos riscos de lesão, porque, como você falou, tem uma galera que não fez nada durante 90 dias, 80, 90 dias. Tem uma galera que só treinou em casa. Parte deles treinou com a gente, fez nossos treinos ou fez outras lives. Tiveram treinos muito bons de várias equipes, vários professores, muitas lives. E teve uma galera que continuou na rua, né? Então, a gente tem esses 3 grupos, são 3 realidades completamente diferentes. Para a galera que não fez nada e que estava treinando para provas, ou enfim, estava com um volume X de quilometragem por semana, vamos supor, o cara estava correndo 80 quilômetros por semana, parou, não fez nada, ou fez só os treinos em casa, ele não vai, obviamente, poder voltar fazendo os mesmos 80 por semana. Então, essa palavra equilíbrio é fundamental nesse momento para que a gente possa fazer um retorno gradual e correr o mínimo de risco possível de lesão. O risco vai existir, né? Porque a gente ficou parado, toda a nossa musculatura, sistema esquelético, tendão, tudo, a gente pode ter qualquer tipo de problema nesse retorno, então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. E, às vezes, a gente até está com... você sabe muito bem, você como atleta, às vezes a gente até está está com gás, né? Está com... o nosso sistema cardiorrespiratório está bom, só que o sistema muscular não acompanha. Os 2 sistemas eles não acompanham um ao outro na mesma velocidade. Então, você achando que está com gás para fazer um determinado treino na rua, você pode pagar um preço de alguma lesão lá na frente. Então, a gente tem aconselhado muito o pessoal desse retorno com equilíbrio. Você falou da questão da performance, meu pai vai concluir em relação a isso. A gente não está aconselhando, não está passando treino de performance para o nosso grupo, até porque não tem prova por perto. Então, treinar performance para quê nesse momento? Entendeu? Não tem prova. As provas que ainda estão marcadas esse ano, a gente não sabe se irão acontecer. Agora, é diferente, por exemplo, de você fazer algum estímulo numa intensidade moderada, 80% do VO2 máximo. Aí tudo bem, aí é até recomendado para ganhos, né, como você falou, de saúde, mas não para melhora de performance. Sobre essa parte do treinamento, pai, que a gente tem passado e tudo que a gente tem elaborado para os nossos alunos, você quer concluir? Alessandra, eu só esqueci de te falar, sua mãe agradeceu aí, colocou aqui uma mensagem, obrigado pela parte que me toca. Grande dona Vânia, grande dona... Não podia deixar passar, né? Não. Mas, Denis, não, eu acho que essa parte que a gente preparou de treinamento e tudo, primeiro eu quero lembrar o pessoal o seguinte, quando começou a pandemia mesmo, lá, como a Alessandra falou, meio de março, a gente suspendeu totalmente nossos treinos de planilha. Eu avisei o pessoal que nós íamos suspender os treinos. Quem quisesse continuar correndo na rua, correria na rua, era a responsabilidade de todo mundo, como eu disse semana passada, todo mundo é adulto. Quem tem filho grande é elefante, entendeu? Cada um é responsável por si. Então, nós suspendemos, eu pedi, inclusive, para que quem fosse correr na rua não correr com a camisa da equipe,
para não parecer que eu estava incentivando por trás dos panos a continuar correndo, entendeu? Então, nós suspendemos, da mesma forma que agora, semana passada, quando se começou a falar que ia haver o retorno, nós fizemos esse questionário para saber quem queria. Quem queria tinha que consultar o seu médico, e quem teve Covid tinha que consultar. Nós falaríamos diretamente com o médico. Essa pessoa faria o link para a gente falar com o médico para saber se ele estava apto para voltar, porque a Alessandra vai falar depois, a doença é desconhecida. O doutor Marcelo Franco estava falando comigo agora também, que não se conhece tudo, não se conhece quase nada. Existe suspeita que pode ficar sequela pulmonar, sequela de coração. Não sou médico, não entendo, entendeu? A gente teve muita preocupação com isso, eu e Denis ficamos conversando, e dessa volta, lenta, gradual, sei que é difícil, porque a pessoa vai para a rua, e aí o amigo dele continuou, porque muita gente continuou treinando desde o primeiro dia. Não da nossa equipe. Da nossa equipe pode ser que alguns, porque esconderam, porque sabe que se eu soubesse, eu ia ficar muito zangado com esse troço. Mas outras pessoas ficaram treinando direto, porque continuaram botando no Strava e continuaram botando no Instagram os seus resultados de treino. Eu perguntava, tudo bem, eu estou velho, sou chato, mas, porra, para quê? Se estamos num momento que não precisa disso, tem a satisfação pessoal, reconheço, não, quero estar em forma, mas, porra, tem 2/3, 3/4 da população que está sofrendo com isso, e não pode sair da rua, entendeu? Da mesma forma que eu coloquei agora, que na nossa equipe, quem for correr sem máscara, vai correr sem a camisa da equipe, entendeu? Me incomoda muito, a Alessandra falou bastante disso, eu não quero polemizar esse assunto, entendeu? Fui correr ontem, fui correr hoje. 90% das pessoas que estavam correndo na Lagoa estavam sem máscara. 90% das pessoas estavam sem máscara. Voltei a ficar com medo. Eu não queria correr antes de clarear, porque eu fico com medo, buraco, cair, etc, etc, etc. Amanhã eu vou mais cedo, para tentar não cruzar com as pessoas, entendeu? Então, porra, professor dando aula com aluno com máscara e o professor com a máscara na nuca. Eu não sei quem é pior, se é o professor ou se é o aluno. Eu acho isso um absurdo, eu acho uma falta de consciência com as pessoas, entendeu? É aquele negócio, se quiser atravessar a rua, na frente do sinal e o ônibus passar por cima, é uma opção dessa pessoa. Agora, estar correndo na lagoa, estar caminhando, estar pedalando, sem máscara, podendo transferir o seu problema para outras pessoas, eu volto a falar, eu não quero polemizar esse assunto, mas eu acho uma coisa muito cruel com as pessoas que estão se cuidando, entendeu? Eu acho muito cruel. Eu já estou, inclusive, pensando em voltar para dentro de casa. Eu quero ainda viver alguns anos. Mas aí, voltando à parte, desculpa esse desabafo, mas é que eu estou de saco cheio desse papo da máscara. Estou de saco cheio. Ah, mas não consigo. Então não vai, fica em casa, fica vendo televisão. Vê Ana Maria Braga. Pô, fica comendo, entendeu? Não consegue, não vai. Eu também achei horrível, mas é a minha forma. Eu achei que dava para ir, vai. Então, o negócio do treino, Denis, pode falar e... E como a Alessandra colocou, é um processo de adaptação. As pessoas não pensem em todo mundo que a gente gosta de correr de máscara. É um saco mesmo, é horrível correr de máscara. Eu corri esses dias... Quando eu conversei com a Alessandra, por exemplo, ela falou, vai na areia, que na areia você não vai encontrar ninguém, tudo. Está proibido correr na areia. Ah, mas se você... Não foi a Alessandra que falou. Uma outra pessoa, não, mas se você for cedo, não tem fiscalização. Pessoal, está proibido. Está proibido correr na areia. Está proibido subir a mesa do imperador. São 200 pessoas lá em cima. Não, mas não tem ninguém, a gente vai antes da fiscalização entrar. Eu estou totalmente descrente com o ser humano. Totalmente descrente. Está proibido. Está proibido. Não precisa ter alguém lá com a placa, não pode subir. Todo mundo sabe que não pode subir. E vai todo mundo para lá e acha engraçado para burro. Entendeu? Desculpa, hein? Fala, Denis. Não, a questão, assim, a nossa equipe, e você sempre pregou isso, eu desde pequeno sempre vi muito essa questão da disciplina, do que é certo, do que é errado, todos esses valores que eu aprendi desde muito pequeno com você. Então, o que pode, pode, o que não pode, não pode. A gente tem que seguir o que
está escrito. Se tem interesse por trás, se está errado, se não, depois vão falar que a máscara não serviu para nada, é o que a Alessandra falou. Hoje é dia 10 de junho, são agora 19h40. Então, de repente, 19h41 vão liberar, a gente vai poder sair e juntar todo mundo, mas até 19h40 não pode. Então, a gente tem que seguir isso. Correr de máscara é um saco, mas a gente tem que seguir isso. E, só para finalizar esse assunto, que aí entra, de novo, na questão da performance. Nós temos uma característica, a equipe em geral, os nossos alunos, o pessoal, quando já nos procura, já associa a nossa imagem à performance, né? Porque o nosso grupo é focado nisso, apesar de que tem muita gente que não é de performance no nosso grupo. A gente não está preocupado com performance agora, então, se a gente está falando, assim, é um contrassenso, entendeu? Quem nunca se preocupou com performance, agora querer se preocupar em tornar-se atleta olímpico. Então, enfim, só para encerrar esses assuntos polêmicos e a gente seguir com a conversa. Alessandra, eu queria, se tem alguma coisa para complementar esse assunto, que eu queria entrar no outro e te perguntar uma outra questão. Não, pode entrar. A única questão que você falou sobre o acostumar, na realidade, é que nem os nossos treinos de maratona mesmo. Você vai aumentando o volume de treino e você vai acostumando aquela musculatura, etc. Assim como o uso da máscara. Você vai usando e você vai se acostumando. Pode ser que você não se adapte a uma, coloca a outra. Eu acho que é basicamente isso e vai dar certo. A questão é essa, vai dar certo. Que eu ia acabar tocando nesse assunto também, que foram levantadas algumas hipóteses de hipercapnia, né? Eu, por exemplo, no domingo que eu fui trotar na orla, das vezes que eu corri de máscara, foi que eu me senti assim, com mais fadiga no corpo, no ritmo. A própria frequência estava lá, sei lá, 80% da máxima, quando pelo ritmo era para estar bem abaixo, entendeu? Então eu senti uma fadiga grande. Tem algum trabalho comprovado? O que você pode dizer em relação à hipercapnia? Não, é real. A máscara, na realidade, a gente tem que tomar muito cuidado, sim. Tem algumas pessoas descrevendo a hipercapnia, porque, na realidade, quando você coloca a máscara e você veda, o que acontece é que você tem uma possibilidade de reter o CO2 na máscara e isso fazer com que a troca seja diferente e, por isso, você faz a hipercapnia. O que acontece, na realidade, é que você tem que tomar cuidado, porque existem as máscaras para a corrida, não são as mesmas que a gente usa no hospital, que são as máscaras cirúrgicas, tripla proteção. Na realidade, uma máscara que tem que ser leve. O mais interessante é que você coloque, existe agora uma que prende só aqui e que você pode deixá-la um pouco mais aberta embaixo, que diminui a possibilidade da hipercapnia. Ou seja, existem poucos atletas, sim, que tiveram hipercapnia. Eu soube, medicamente falando, de 2 casos que a gente atendeu no Rio de Janeiro. Mas o resto é incômodo mesmo. São as pessoas, na verdade, reclamando do uso da máscara, porque ela é chata, porque ela é incômoda. E aí eu volto a dizer a questão do uso da máscara em relação ao decreto que todo mundo tem que usar. E a lógica, né? Você tem que estar numa distância. É óbvio que se você estiver isolado do mundo, não tem ninguém, igual a sua casa. Você não usa máscara em casa. A gente está aqui conversando e ninguém está usando máscara. Então, se você estiver longe das pessoas, uma distância suficiente, é óbvio que não teria um problema maior se você estiver correndo em algum lugar, o que é diferente se você está correndo na lagoa e etc., nos lugares que a gente acaba treinando. E aí eu preciso falar sobre a questão da saúde em relação a isso, porque as pessoas, o que eu tenho me preocupado enquanto cardiologista e clínica, é exatamente o fato das pessoas não entenderem o que significa o coronavírus na nossa população. A gente tem milhares de pessoas que tiveram coronavírus, mas que foram assintomáticas, e milhares de pessoas que têm sequelas do coronavírus. E essas sequelas, elas são grandes. 20%, por exemplo, das pessoas que estão hospitalizadas estão apresentando problemas cardiológicos. Então, isso é um problema para a gente, porque a gente vai ter que lidar com essas pessoas, muitas pessoas jovens, saindo com problemas no coração, problemas pulmonares, 30%. Isso significa que a gente tem que cuidar dessa saúde de uma forma diferenciada. Por isso a importância do médico ter liberado para a prática de atividade física. Tem algumas pessoas trabalhando bastante nas pessoas que tiveram coronavírus, por isso que é importante a gente separar esse grupo. E porque cuidar da sua saúde, gente, significa isso. Eu estou aqui, tem 90 dias que eu não corro, e vocês que sabem o quanto que a corrida é importante
na minha saúde física, mental, social, vocês sabem o quanto significa isso para mim. Eu não corri inicialmente pelo volume de trabalho, estar na linha de frente foi muito difícil, a gente não podia treinar na rua, e a quantidade de horas que eu trabalho tem sido muito além do que o meu usual, o que foi difícil para mim, porque eu fiz poucos treinos, só treinos de elástico, e eu acabei contraindo o coronavírus, eu já estou recuperada, no entanto, a gente precisa falar sobre isso. Eu, como atleta, tive que ir na fisioterapia semana passada e estou tendo ainda neuropatia, que é descrita em algumas pessoas, cansaço muscular muito importante, muitas pessoas estão descrevendo cansaço muscular, mesmo por muito tempo depois de já estar sarado, curado do coronavírus. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar sobre, porque, em casa, não é só a máscara. O fato de você estar treinando em casa, quando você sai na rua, já existe uma maior possibilidade de você fazer fadiga muscular. Assim como a questão da lesão. A gente estava um monte de gente treinando de forma diferente do que estava acostumado a treinar. Então, e não tão de perto com o seu personal, quando na sua academia, etc. Então, são atividades que são importantes a gente falar sobre isso. Não adianta. A gente está agora tentando voltar à normalidade, a gente está, enquanto gestor, a gente está discutindo o que é o novo normal, o que significa voltar aos poucos as atividades. No entanto, não é voltar que nem era antes. Agora é um novo normal, é um novo mundo que a gente vai vivendo. E enquanto paciente agora, eu posso afirmar que não é simples ter coronavírus, não é simples por diversas questões, porque a gente sente medo, a gente sente insegurança do que vai acontecer com a gente, e sendo médico, o paciente é pior ainda, porque a gente sabe todas as questões que já aconteceram, a gente tem milhares de pessoas conhecidas e muito amigas que tiveram diversos desfechos que não foram bons, a gente está um número de óbitos muito grande ainda no Brasil, e não é simples viver isso. Aí você vê, o Márcio brincou que a médica dele liberou ele para atividade física, o meu médico ainda não me liberou, então eu ainda não estou, pode ser que eu tenha que trocar de médico, né, Márcio? Mas a gente tem que ter consciência que nessa hora é o individual, nessa hora você é único, e só você, nesse aspecto, pode realmente cuidar da sua saúde. Eu entendo que cada um é adulto, cada um pode ter a sua atitude, mas eu, como médica, não posso incentivar que ninguém faça uma atividade que não seja dentro do seu padrão e tomando todos os cuidados, não só com lesão, como com as sequelas que o coronavírus pode trazer. Alessandra, eu andei lendo alguns estudos sobre a possibilidade de reinfecção do Covid, né? Ainda não tem uma definição sobre isso. Inclusive, um estudo na China com 285 testados, é um número que não é lá grande coisa, mas, enfim, 100% deles criaram anticorpos para a doença, o que não significa que a pessoa vai ter imunidade para a vida inteira, né? Não significa que ela, tendo criado esses anticorpos, ela vai ter imunidade para a vida inteira. Desses 285, só 39 estavam em estado grave, o que, entre essas outras informações, significa que a pesquisa tem algumas limitações. Eu vi alguns outros também, que não me lembro os números, mas, enfim, que tenderiam a mostrar que a possibilidade de reinfecção do corona, do Covid, né, seria uma possibilidade pequena, e mesmo assim, se a pessoa fosse reinfectada, ela teria sintomas bem mais brandos. Você tem alguma coisa que você possa mostrar para a gente nesse sentido? Posso. Na realidade é o seguinte, uma coisa é ter doença, as pessoas confundem muito isso, né? O que significa você estar doente com coronavírus, o diagnóstico disso, se você está sintomático ou não. Para fazer esse diagnóstico, você tem que fazer o PCR, que é um suave que você, como se fosse um cotonete, você tira do nasal e orofaringe, e você faz o diagnóstico do coronavírus.
E se você fizer o diagnóstico, você tem que ficar 14 dias isolado, no mínimo, para que você possa se tratar, isolar e não transmitir para outras pessoas. Depois que você passa pela doença, e mesmo que você passe pelo coronavírus assintomático, depois de alguns dias você vai desenvolvendo anticorpos. Desde os anticorpos mais agudos, que a gente chama de IgA, que a gente usa pouco essa medida, mas que são os mais agudos, os anticorpos dentro de uma fase aguda da doença. Depois o IgM e, por último, o desenvolvimento do IgG, que é um anticorpo que supostamente tem uma duração, é o que te dá uma imunidade maior. O que a gente tem efetivamente descrito na literatura é que existe sim um questionamento se esse GG significa uma possibilidade sua de nunca mais contrair doença. Não, a gente não sabe disso nesse momento, a gente não tem cientificamente dados o suficiente para essa afirmação. Por exemplo, pode acontecer que nem o H1N1, que a gente vai e depois tem que, de novo, se vacinar, porque ele tem uma mutação, pode ser que o IgG dure 6 meses, pode ser que dure 1 ano. A gente, na realidade, não tem essa informação ainda. No entanto, se a gente não desenvolvesse imunidade, é uma conta muito simples, se todo mundo continuasse sem imunidade e voltasse a se reinfectar com a mesma velocidade, a gente não diminuiria a pandemia no mundo, ou seja, não existiriam todos esses países, como China, Europa, Itália, que já estão saindo dos seus isolamentos. É uma conta matemática simples, óbvio. Se você está começando a reduzir o número de infecções, significa que você tem um monte de pessoas que já contraiu a doença e, por isso, estão imunes. Quanto tempo? Não sei. O fato é que a gente ainda não tem na literatura, eu sei, a gente tem um caso especificamente de uma reinfecção, ou seja, de uma pessoa que teve um PCR negativo depois de uma infecção e que voltou a ter, mas o que a gente tem não tem isso publicado ainda na literatura, e a gente está tentando, inclusive, publicar esse caso lá no INCA de uma criança. Quer dizer, na realidade, a gente, neste momento, sabe que sim, existe uma suposta imunidade, mas não tem como afirmar quanto tempo. Tem uma pergunta aqui. Estou com um amigo 40 dias internado, então, efetivamente, ele não tem mais o Covid? Ele está, durante o tempo, na verdade, ele provavelmente não está mais transmitindo a infecção, tá? Ele já deve ter negativado o seu PCR e, apesar disso, ele está com doença Covid. Esse é um confundimento muito grande também entre as pessoas do que significa doença e do que significa você estar positivo, porque a gente tem os PCRs positivos das pessoas que podem até estar assintomáticas e, na realidade, as pessoas que estão com doença. Eu tive doença. Eu, em determinado momento, comecei a sentir muita dor de cabeça, muita dor muscular, o nariz escorrendo um pouco, e essa dor muscular não tinha nenhuma explicação, e eu acabei fazendo meu PCR, que veio positivo. Usualmente, o seu PCR ele pode ficar positivo 14, tem algumas pessoas que ficam um tempo um pouquinho maior do que isso, e logo depois, na realidade, você deixa de transmitir. Sim, o PCR ele negativa, e a gente já tem muitos estudos, muito estudo mostrando isso. Só para você ter uma ideia, os protocolos de cirurgia segura hoje em dia são feitos assim. Depois de 21 dias que você tinha um PCR positivo no passado, você pode até fazer uma cirurgia como uma cirurgia oncológica, só para você ter uma ideia. Beleza. Espero que tenha respondido aí a Angelisa. A gente tem falado, né, pai, durante esse período todo de treinamento em casa, de saúde mental. Acho que foi o termo do momento, né, que a gente priorizou mais até do que a saúde física, a saúde mental, justamente para que a gente conseguisse manter um mínimo de sanidade, e o exercício físico dentro de casa proporcionaria esse bem-estar e essa sanidade que a gente tanto precisa. Outro dia eu fiquei um pouco assustado, até com os números que eu vi. Foi uma outra pesquisa do futebol, lá no futebol, foram em vários países, Inglaterra, França, Austrália, Estados Unidos, das pessoas que falavam que estavam com depressão, né? Então, antes da pandemia, a média de mulheres, jogadoras de futebol desses países, era de 11% mulheres que assumiam ter sintomas de depressão.
homens eram 6%. Depois do Covid, o número de mulheres dobrou para 22%, e o de homens mais que dobrou para 13%. Então, para atleta, né, a gente está falando de atleta profissional nesse caso, nós atletas amadores sentimos, não sei se da mesma forma, não sei se mais, se menos, aí não tem como afirmar isso, mas enfim, é um problema que todos nós estamos passando, e a gente, durante esse período todo de treino em casa, a gente tentou, de todas as formas, oferecer aí para o nosso pessoal e para quem também não nos conhecia, a melhor forma possível da gente poder sair desse momento, não só com a saúde física, com o condicionamento físico minimamente saudável, né? Mas principalmente com a questão mental. E o meu pai, inclusive, fez umas lives com a Vanessa, que é especialista no assunto. Então, achei muito importante tocar nesse assunto. Né, pai? Eu acho... Gay, tem pergunta? É meio longo aqui, pode ir falando aí que eu vou dar uma lida aqui. Não, é aquele negócio. Primeiro, eu sempre falei o seguinte, quem estava com filho em casa, como a Alessandra, como você, eu não tenho a menor ideia do que foi ter ficado tantos dias como o Alexandre, né? Meu outro filho, ficar tantos dias dentro de casa com crianças sem poder sair. Não tenho a menor ideia, não deve ser mole, não poder sair a criança, porque o adulto, pelo menos, ele entende. Ele pode fingir que não entende ou fingir que está maluco, mas a criança realmente ela não sabe o que é. Né? Então, quando a gente falava, eu sempre fazia questão de falar isso. Há as pessoas, né, que se convivem melhor com si próprios, independente se tem a parceira, se não tem a parceira. Não estou colocando criança nesse espaço, que convivem com si melhor. Tem pessoas que não conseguem ficar dentro de casa, que querem sair. Eu acredito que essas pessoas realmente tiveram um problema muito grande, porque não conseguem, não gostam, tem que estar na rua, tem que estar indo ao cinema, tem que estar no bar com um amigo. Todo mundo quer isso, mas é o que eu falava logo no início. Tinha gente que falava, não estou aguentando. 15 dias, não estou aguentando. Não estou aguentando, não está na frase. Não tem que aguentar. Então, eu achava, falava isso, por experiência, eu não ia na rua nem para mercado, nem para nada, etc. As pessoas tinham... É uma rotina muito difícil, mas as pessoas tinham, e têm, as que continuam em casa, que criar aquela rotina para encher o seu tempo, porque tem horas que o tempo realmente não passa. Você olha para o relógio, são 8 horas, e vai continuar 8 horas por uns 10 minutos. Você olha e não passa. Então, era ler televisão. E a pessoa também dizia, não, eu não gosto de ler, eu não gosto de ver televisão. Porra, aí realmente... fica difícil, sabe? Graças a Deus, nesse ponto, quando eu falei para a Alessandra que ela me liberou para correr, que ela falou, não, estou preocupado com a tua saúde mental, aí eu falei, cara, se eu tiver que ficar mais 80 dias, eu fico mais 80 dias. Eu tenho cabeça para isso. Eu tive poucos momentos, assim, de mal. Eu tive poucos momentos mal, sabe? De início foi muito difícil, para me habituar a não ver meus netos, mas tentava passar para todo mundo isso. Cria rotina. Vai ler livro, vai ver filme, vai ver série. Então, tem N opções de coisas na televisão para fazer. Então, essa parte mental, realmente, cara, ela é fundamental. Daí que deve ter vindo lá o mens sana in corpore sano. Né? Porque se um está bom, mas o outro não está, sabe? Eu até falava sempre no início, quando a gente fazia as lives, que eu achava que o maratonista, o cara que faz Ironman, meio Ironman, o 70.3, não gosto que fale, ele tem uma cabeça boa, porque ele fica ali treinando 3 horas todo final de semana, 2 horas todo final de semana, 4 horas todo final de semana, e no dia da prova sozinho. Ele tem que saber administrar a sua cabeça. Porque se na primeira derrota a gente cai, bicho, aí acabou tudo, entendeu? Então, eu acho que para quem ainda vai continuar, não está podendo ainda, cara, criar, fazer daquilo uma rotina que você supere, entendeu? Fica torcendo para chegar a hora de dormir. Você ganha mais um dia, entendeu? Uma coisa que eu queria falar, que a gente esqueceu de falar, que a Alessandra também pode falar, o pessoal que está voltando, a gente sabe que não vai ser hoje ou não vai ser amanhã, mas a gente aconselhou a que já procurasse seus médicos e questionasse sobre seus exames físicos, cardiológicos, todos esses exames,
ergospirométrico para saber qual é a sua condição hoje, que, inclusive, para nós, treinadores, esse feedback que vem dos médicos nos ajuda muito em preparar cada aluno. Tanto que eu e o Denis também, com esse pessoal que já voltou, a gente vai, daqui a um mês, fazer uma avaliação de pista, avaliação simples, para saber qual a condição que cada um está. Entendeu? Então, foi uma coisa que eu conversei com a Alessandra e falei, apesar de saber que as pessoas são super arredias a fazer esses exames, né? Todo ano a gente recomenda e nem todo mundo faz. Exame ergospirométrico, exame cardiológico, exame de teste de esforço, etc., etc., que a gente poderia, inclusive, indicar clínicas para fazer isso, LPH, Climex, Sérgio D'Agostino, etc., etc. Né, Alessandra? Na realidade, a grande questão desse momento é essa dificuldade desse equilíbrio mesmo, porque como a gente não terminou a pandemia, a gente ainda não está pedindo para que todo mundo esteja no seu normal, ou seja, que todo mundo volte a frequentar os seus médicos. Ninguém fez esse pronunciamento em nenhum momento. Como a gente ainda está vivendo uma pandemia, e por estar vivendo uma pandemia, a gente fica com essa. A gente só está fazendo realmente os testes e atendendo pessoas que tenham necessidade e que precisam ser atendidas. E as outras a gente não está orientando para que vá ao consultório. Eu tenho feito algumas consultas de telemedicina, poucas, mas tenho. Porque é importante que a gente saiba da saúde de quem a gente está tratando. E agora a gente está desenhando como é que a gente vai voltar a todos esses atendimentos. Então, na realidade, por exemplo, o LPH, você citou, está fazendo um cronograma de retorno de todas as pessoas que tiveram coronavírus. Então, você vai lá, já com seu PCR negativo, e você entra numa reabilitação. E é uma reabilitação mesmo, gente, porque vocês não fazem ideia do que significa, eu tive neuropatia, do que significa você não conseguir, você ter algumas alterações no seu corpo que você sente demais. Assim. Para mim, isso foi muito impactante, porque eu tive sensações ruins, tipo dormência no corpo, e eu não fui ainda liberada para atividade física. Então, assim, eu só vou poder voltar, segundo as orientações, depois que eu tiver feito todos os demais exames que eu fiz, pelo risco de lesão e etc. Então, isso não tem como a gente colocar para todo mundo, tem que ser uma coisa individualizada. Então, aí tem que ser o seu médico te dizendo o que fazer. E não posso dizer, todo mundo agora, para voltar a treinar, tem que fazer teste ergométrico? Eu não quero orientar todo mundo a sair de casa fazendo teste ergométrico. É difícil dar essa orientação para todo mundo, porque, na realidade, a gente ainda está tentando fazer com que as pessoas se movimentem o menor tempo possível para que não corram risco, principalmente as pessoas de risco. Então, olha só, olha que paradoxal que isso significaria. As pessoas que têm o maior risco cardiovascular estariam saindo na rua para serem testadas do ponto de vista cardiovascular. Então, a gente está desenhando esse novo normal, que é como que a gente vai fazer isso com menor risco, e aí eu peço que as pessoas realmente sigam as orientações dos seus médicos e que retornem com muito bom senso, assim. Cuidado, principalmente quem teve coronavírus. A gente está tendo miocardite, a gente está tendo lesões, ou seja, no músculo do coração, que dá bastante cansaço, dá bastante alteração no na recuperação, depois do coronavírus. E a gente está tendo algumas pessoas que o quadro é arrastado, do ponto de vista muscular, pessoas que descrevem essa exaustão por mais tempo, apesar de já estarem curadas do seu coronavírus. Então, isso é uma coisa importante que a gente está tendo. E equilíbrio, gente. Vamos focar nas coisas importantes da nossa vida em todo o tempo. Você falou, Denis, de depressão. A gente nunca teve tantas pessoas deprimidas, aumentou a violência doméstica, principalmente feminina. Então, a gente está muito preocupado, sim, com esse momento, e a gente está estimulando, todos os profissionais de saúde estão estimulando para que as pessoas tentem procurar a sua saúde integral, que nem a gente acredita o tempo todo. E, para isso, a gente precisa da ajuda do indivíduo, de todo mundo, principalmente dos atletas, porque a gente é atleta por quê? Porque a gente acredita que a gente faz aquilo por saúde. Então, esse tem que ser a nossa marca, eu acho que tem que ser a nossa marca sempre. Sempre, sempre, sempre. A gente não pode tirar isso da meta. Não tem prova, vamos fazer as atividades físicas agora, realmente lembrando que a gente faz isso porque a gente ama.
uma frase que eu adoro falar nas minhas palestras, é que eu não corro porque eu gosto da sensação de correr. Eu corro porque eu gosto da sensação de viver. E a pandemia traz isso. Gente, o que eu mais... a sensação de que tudo pode acontecer com você, e a pandemia traz para todo mundo, quem teve e não teve, essa sensação, esse medo do que significa contrair, poder morrer, inclusive, isso faz com que a gente viva essa insegurança e traga... Lógico que a insegurança traz algumas dificuldades, algumas pessoas estão ficando mais deprimidas, mas também traz para a gente essa possibilidade da gente rever os nossos conceitos e agir conforme os nossos valores. E é por isso que eu te disse, a minha mãe, meu pai, minha mãe principalmente, sempre trouxe os valores da nossa família e é neles que a gente segue para conseguir seguir na pandemia, pós-pandemia, no novo normal, porque é isso que a gente precisa fazer, é seguir trazendo vida para a nossa vida, seguir trazendo saúde, efetivamente, em todos os momentos. Então, cuidado com o retorno às atividades físicas para vocês não saírem da lógica que é viver, né? A gente vive porque a gente está buscando felicidade. Buscar felicidade é isso, e felicidade é muito aliada ao conceito de ética, né? Então, não adianta, não dá para você ser ético com o outro, né? A ética é ética, é para todo mundo, tá? Só antes da gente finalizar, eu queria primeiro agradecer o pessoal está elogiando bastante a live, parabenizando todo mundo, só que eu só quero reproduzir aqui as palavras do Marcelo Franco, que meu pai citou no início, Dr. Marcelo Franco. Importante respeitar a doença e uma nova realidade que vai permanecer, no mínimo, até uma vacina. Seguir as orientações de precaução e respeitar as pessoas ao redor. Lembrar que a cada saída, cada novo contato é um novo risco e podemos trazer para dentro de casa, que complementa tudo isso aí que a Alessandra colocou. Bom, acho que... Isso é muito importante. É isso, você lembrar só disso. Assim, mesmo que eu tenha tido coronavírus, eu posso não estar mais infectando do ponto de vista respiratório, mas eu posso trazer, eu posso levar. E, gente, muito cuidado, a gente ainda não saiu da pandemia. Por favor, vem cá. Os meus filhos estão querendo entrar aqui e aparecer. Pode entrar aí. Pode entrar aí. Só com a camisa da equipe. Agora só estão com a camisa com vergonha. da equipe ou aquela camisa bonita que eu sei que eles usam aí. Que Felipe tem. Põe a camisa do Flusão aí, Felipe. Felipe não tá com a camisa do Flusão. Só tem as duas pessoas. É isso, gente. É valorizar isso aqui, ó. Você sabe que quando começou, que eu fiquei dentro de casa e tudo, as pessoas falavam assim para mim: oi, Mariana. Oi, Felipe. Oi, Gabi. Fala aí, galera. Aí as pessoas falavam para mim assim: pô, você deve estar injuriado, está querendo voltar. Eu falei: cara, eu não estou nem preocupado em voltar a correr. Eu não estou preocupado em voltar a correr, cara. Eu quero pegar meus netos, abraçar, beijar, colocar, morder, para eles falarem: para, vô, para, vô, para, vô. É isso. Vamos ter saúde, vamos propagar amor por aí. É isso que importa. Galera, lembrando que a live, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aí, os comentários, elogios, e lembrando que a live vai ficar salva, espero que a gente consiga, porque como é a primeira, pode ter algum problema técnico, mas vai ficar salva a gente vai transferir. Grande Joel está na área, hein? A gente vai transferir para o IGTV da equipe Pulga. Eu não tenho como falar o nome de todo mundo, tá? Começa a pipocar aqui, aí só porque eu mencionei o do Joel, de repente as outras pessoas vão ficar enciumadas. Mas o Joel tem 35 anos treinando comigo. 35 anos de treino comigo, Joel. Joel. Então, a gente vai tentar colocar no IGTV e é isso. Mais uma vez, agradecendo aí. Eu quero, Denis. Só o meu último recado aqui e depois eu não falo mais nada. Amanhã a gente tem a nossa live, o treino Baixa Pace, que seria na sexta-feira. Vai ser amanhã, quinta-feira, pelo Adidas Runners, aquele treino que eu faço com a Jojo. A gente coloca uma intensidade um pouquinho maior e eu treino um pouco mais curto. Vai ser amanhã, 9 horas, pelo Adidas Runners, tá? No perfil da equipe Pulga.
O Denis, só para Tem que se encerrar, inscrever, tem que se inscrever no treino, esqueci esse detalhe. Fala aí, pai. eu quero agradecer a Alessandra, a pessoa que eu tenho imenso carinho por ela, não só por ser minha médica, minha amiga, minha aluna, minha atleta. Pessoa que eu tenho imenso carinho, ela sabe disso. Carinho pela família inteira, pela mãe dela, pelo pai dela. Ela cuidou dos meus pais, assim, o melhor que ela pôde. Cuida das minhas irmãs também, quer dizer, a família toda é fã de camarote da Alessandra. Então, assim, um agradecimento, até emocionado que eu estou. De agradecer tudo que você sempre fez pela gente, pela minha família, por mim principalmente, de vez em quando eu te perturbo mesmo. E agradecer a todo mundo aí também, ao Denis aí, para comandar aqui o nosso Zoom, pessoal que esteve presente. Me desculpar, não ia me desculpar não, mas me desculpar que eu me exasperei um pouco ali num certo momento, mas tudo bem, obrigado a todo mundo, hein? Gente, obrigada. Alessandra, só antes você dar... Tem mais uma pergunta aqui, se você puder responder rapidinho, só antes de você dar fazer o seu desfecho, se quiser emendar. Alessandra, você tem segurança mesmo dizendo que não tem estudos comprovados após ter pego Covid, não passará para os seus filhos? Os meus filhos, tadinhos, eles ficaram isolados comigo durante o coronavírus. Então, a possibilidade deles terem pego é grande, eu vou fazer ainda a testagem deles, tá? Então, os meus filhos, eles podem ter sido portadores assintomáticos, eu tive que tomar bastante cuidado com isso. Eu não posso afirmar quanto tempo o IgG vai durar nas pessoas, nem eu, nem nenhum médico neste momento no Brasil, nem no mundo. O que a gente sabe é que a gente está tendo muito artigo sendo publicado, muitos verdadeiros, muitos questionáveis, e o que a gente está se baseando sempre foi no conhecimento científico e, ao mesmo tempo, tentando trazer o melhor possível para os pacientes, para as pessoas que estão dentro dos hospitais, etc. E o melhor possível, às vezes, é muito difícil de ser feito. Então, assim, eu sei que a pergunta é difícil, a gente, neste momento, acredita que o IgG vai ter, minimamente, não tem como dizer que ninguém está curado, por isso eu sempre coloquei entre aspas, mas a maior parte das pessoas desenvolve sim IgG depois de ter feito a doença, ou mesmo os assintomáticos com PCR positivo, e é isso que a gente sabe no momento. Para mim, gente, é um prazer estar aqui. Eu tentei algumas vezes ver se a gente falava, fazia uma live antes, mas não é um prazer estar aqui porque é um prazer falar com vocês, é porque, que nem eu disse, acho que a gente está num momento único, e é único porque é único a gente ver, o Márcio falou aqui, que eu tratei dos pais dele, a gente nunca percebeu a importância tão grande que as pessoas têm nas nossas vidas, e eu queria fazer essa declaração aqui ao vivo, já que está gravando, que vocês são muito importantes na nossa vida, que vocês dois são um grande exemplo para a atividade física no Rio de Janeiro e no Brasil, e que, para mim, é um imenso prazer ser médica do Márcio, ter tratado de milhares de pessoas, isso mostra confiança, e o que a gente leva da vida, eu estou super emocionada, o que a gente leva da vida é isso, são as relações que a gente constrói, e é muito difícil tratar, quando a gente é médico, a gente vive esse dilema milhares de vezes, quando a gente está tratando daquelas pessoas que são importantes para você, e aí a gente tem que ainda ter mais cuidado ainda. Então, gente, é um prazer absurdo fazer parte da equipe Pulga, porque ela está absolutamente alinhada nos valores que eu acredito da vida. E eu realmente, assim, amo a equipe que a gente tem, amo as meninas, a nossa equipe Joel, enfim, não dá para falar o nome de todo mundo, Zé Alfredo, André, todo mundo que a gente está todos os dias treinando, e faz muita falta, assim, a relação, o nosso abraço, estar junto. E é porque a gente se ama que a gente está aqui fazendo essa live, tentando incentivar a saúde de todo mundo. Beijão, gente. Como você falou no início, é uma verdadeira família e vamos torcer, rezar, ter fé aí que um dia a gente volta e um dia vai voltar mesmo. Alessandra, respeito máximo, total e restrito por você. Muito obrigado.
a lenda, também conhecido como meu pai. Nos falamos logo mais, né? Nós falamos logo mais. Obrigado também a presença aí do Marcelo Franco, que estava numa live aí de médico, mas derramou um tempinho aí para dar uma ajudada para a gente. Tá? Ninguém falou do meu cabelo, não, Débora? Falaram que você está parecendo o Al Pacino. Isso foi Alexandre. Isso foi Alexandre. Beleza, então. Tchau, gente. Valeu. Um Tchau, beijo. tchau. Obrigado. Beijo Boa aí. noite. Boa noite.